Entendam por quê o Corinthians corre riscos de perder praticamente ao mesmo tempo os atacantes Memphis e Yuri Alberto. E ainda falando sobre atacante, tem informação que garante que o Timão avançou nas tratativas para tentar recontratar o atacante Wesley e patrocinadora, que se tornou motivo de muitas discussões, fez a sua estreia no uniforme do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre patrocinadora que se tornou motivo de muitas discussões, que fez a sua estreia no uniforme do Corinthians. Conforme acompanhamos, o Corinthians acabou fechando um acordo milionário com a Fatal Fans, na verdade que pertence ao grupo Fatal Model. Acordo que o Timão vai receber cerca de 22 milhões de reais por um ano, patrocínio que veremos a marca no calção do uniforme profissional, também na camisa do futsal, além do basquete, e ações serão feitas no uniforme do futebol feminino. Esse acordo, se tiver uma extensão por mais 6 meses ao término do primeiro vínculo de um ano, o Corinthians receberá uma totalidade de 31 milhões de reais. O patrocínio acabou gerando discussões, alguns concordando e outros não, mas como eu disse, tudo fechado, tudo acertado, o Corinthians já anunciou oficialmente e o patrocínio, na verdade, já fez a sua estreia na camisa do Corinthians. Na verdade, a estreia aconteceu na última sexta-feira, dia 10 de julho, quando fez a estreia na camisa do futsal. Corinthians que acabou jogando contra a equipe do Minas, e o novo patrocinador, o patrocínio da Fatal Fans, então esteve presente pela primeira vez na camisa do Timão. Muito provavelmente também já vai aparecer no calção do futebol masculino profissional, no amistoso que o Corinthians fará no domingo, dia 12, contra a equipe do Cascavel, no Paraná. A minha opinião quanto a Fatal Fans ter feito a sua estreia na camisa do Corinthians, mais precisamente na camisa do futsal, é a seguinte: estamos falando de um patrocínio que acabou dividindo opiniões, como eu disse, alguns concordando e outros não. Absolutamente que a opinião de cada um, ela deve ser respeitada. Na minha visão, o Corinthians poderia ter conseguido valores muito maiores. A Fatal, na verdade, em ocasiões anteriores, chegou a oferecer mais dinheiro ao Corinthians. Então, por que dessa vez os valores acabaram sendo menores? Então, estamos falando de um patrocínio que, para mim, também acabou me causando uma certa estranheza pelo fato de vai estar no basquete, que vai estar no futsal, como apareceu já na camisa, e também no calção do masculino. No futebol feminino não será usada a marca, e sim ações. Então, se o patrocínio não tem problema, por que não apareceu? Enfim, a atual gestão não consegue trazer novas receitas para o clube. A atual gestão tem totais dificuldades para atrair novos patrocinadores. Uma coisa eu tenho que ser realista com vocês na minha visão: se o Corinthians não estivesse tão apertado financeiramente falando, não teria fechado um patrocínio. Enfim, como eu disse, patrocínio já tudo certo, anunciado, inclusive a Fatal já fez um primeiro depósito na conta do Corinthians de pouco mais de 3 milhões, e tudo acertado. E é aquela questão, opiniões serão diferentes, mas cada um tem que respeitar a opinião do outro. E agora vamos falar sobre possibilidade de chegada de atacante. Tem informação que garante que o Corinthians avançou nas conversas para conseguir trazer, para conseguir recontratar o jovem atacante Wesley. Em breve entraremos na janela de transferências do futebol brasileiro. Corinthians que, antes de mais nada, tem que pagar cerca de 8 milhões de reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos para poder
ter a liberação para fazer contratações. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, o Corinthians está com o transfer ban da FIFA impossibilitado de contratar. Então, não tem como contratar enquanto não resolver essa pendência. Mas, claro, o departamento de futebol trabalha. Scout, os analistas vão analisando as possibilidades. Corinthians, mesmo quando pagar o transfer ban, terá totais dificuldades para contratar, porque o Corinthians só pode contratar atletas que são oportunidades de mercado, jogadores praticamente livres, porque o Corinthians não tem dinheiro para contratar. E lembrando de oportunidade de mercado, é aí que entra o atacante Wesley. O Wesley, que é cria do Terrão, jogador que foi vendido pelo Corinthians em 2024 por cerca de 110 milhões de reais para o Al Nassr, e o Wesley não será aproveitado pelo Al Nassr novamente. Estava quase acertando com o Cruzeiro, aí apareceu o Corinthians na jogada. O atleta foi oferecido ao Timão. E pelas informações, novas informações do jornalista Samir Carvalho, o Corinthians avançou para contratar o Wesley. Tanto é que o Wesley já tinha um acordo praticamente certo com o Cruzeiro e nesse momento ele se distanciou no Cruzeiro pelas conversas que tem com o Timão. Pelas informações do Samir, não se sabe se o Wesley vai esperar o Corinthians se livrar do transfer ban ou de repente vai assinar com o Cruzeiro para não ficar sem clube. Enfim, pelas informações do Samir, o Corinthians avançou, o Wesley prefere vir para o Corinthians, mas essa questão do transfer ban aí acaba impedindo qualquer avanço, destacando também que o jogador inicialmente fez uma pedida muito alta, mas pelo jeito estão conversando na questão salarial. Então, o avanço impede para já ir para os finalmente, mas hoje que se fala é que o atleta prefere voltar para o Corinthians. A minha opinião quanto a toda essa questão envolvendo o Wesley, informação do Samir que o Corinthians avançou, é a seguinte, vou ser sincero com vocês. Para mim, se o Wesley voltasse para o Corinthians com o Al Nassr bancando a totalidade do salário dele, para mim, sinceramente, não haveria problema. Agora, se analisarmos o Corinthians de repente gastar 800, 900 mil, 1 milhão pelo Wesley, eu sinceramente eu acho que é algo que vai contra o que a diretoria pretende, do que fala de cortar custos. Por quê? Hoje nós temos Vitinho 1 milhão, Alan 1 milhão, Pedro Raul 1 milhão e de repente um Wesley. Mais uma grande dúvida. E aí, deixando o Memphis ir embora, porque falam que o Memphis é caro, sendo que de repente você paga 4, 5 jogadores que não tenha o mesmo desempenho que o Memphis tem. Então são coisas que não dá para entender. Eu até cheguei a comentar com vocês em um vídeo anterior que com custos baixos, sinceramente, de repente aí o Al Nassr pagando 70, 80%, para o jogador voltar e tentar se recuperar, aí eu não vejo problema. Mas o ideal seria, na verdade, o Al Nassr pagar tudo. O Wesley foi embora do Corinthians em um momento que ele não estava bem. Teve um ótimo momento no início de 24. Mas depois parece que o Wesley imaginou que ele estava em um nível que ele ainda não estava. E o jogador foi para o Al Nassr, não se firmou, passou a ser emprestado e ainda não conseguiu se firmar. É um jovem jogador que o Wesley quer voltar para o Corinthians, todos sabemos, porque toda vez que ele vem ao Brasil, ele faz questão de falar. Hoje, o Wesley deixou o Cruzeiro de lado para provavelmente esperar o Corinthians, mas são todos esses detalhes aí que eu expliquei para vocês. Se vier com o Corinthians custeando bem pouco, sinceramente para mim não haveria problema. Caso contrário, não compensa, porque será uma grande dúvida o desempenho do Wesley. E para finalizar esse vídeo de hoje, agora vamos falar sobre riscos de perder jogadores. Eu vou explicar para vocês por que o Corinthians pode perder os atacantes Memphis e Yuri Alberto praticamente juntos. Sabemos que o Corinthians vai ter que resolver detalhes nos próximos dias, principalmente envolvendo o atacante holandês Memphis. Memphis que tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de julho e ainda não sabemos oficialmente o que vai acontecer. O que sabemos por enquanto são informações de bastidores que chegam, mas ainda o Corinthians não se pronunciou
sobre o atacante. Exemplo, fala-se que o Corinthians fez uma proposta ao Memphis, que o Memphis não aceitou, e há também quem diga que o Memphis ainda não respondeu a essa proposta do Corinthians. Fato é que o Memphis foi eliminado da Copa do Mundo com a seleção da Holanda dia 29 de junho e ainda não sabemos nem quanto tempo o Memphis tirou de férias. Eu conversei com uma pessoa próxima a ele que me disse que nessa próxima semana ele pode voltar ao Brasil e há quem garanta que na verdade o Memphis recebeu do Corinthians 25 dias de férias, o que iria vencer praticamente no período do seu contrato vencendo. Eu já falei para vocês que eu acho que o Memphis não fica por causa dos políticos, diferentes do que eu gostaria que acontecesse. E a questão do Yuri é a seguinte: desde que o Yuri falou que gostaria de sair e tudo mais, absolutamente que estamos na expectativa da possibilidade do Yuri Alberto ser vendido. E o Corinthians tem a necessidade de vender. Exemplo, tivemos informações nos últimos dias do Samir Carvalho que o Corinthians tem duas propostas pelo Yuri. Uma do futebol italiano e uma do futebol inglês, por algo que se aproxima de 180 milhões de reais. Destacando que o Corinthians tem algo na casa de 45% dos direitos do jogador e o Zenit é dono da maior parte. O Zenit tem 50%. O Corinthians quer, pela sua parte, cerca de 120 milhões de reais. Nessa proposta que o Samir revelou, se realmente for uma proposta correta, Corinthians tiver, no final das contas ali, não sabemos exatamente qual porcentagem que o Corinthians ficará, mas podemos dizer ali que o Corinthians poderá ficar com algo na casa de 80, um pouco mais de 80 milhões de reais. E aí, será que de repente, se essa proposta se concretizar, o Corinthians não vai acabar aceitando vender pela insegurança que teremos em relação ao Yuri, que o clube terá, se o Yuri vai progredir ou se continuará regredindo? Então, vamos supor, Memphis contrato encerrando no dia 31 de julho. E aí vamos supor ali que também no final de julho, começo de agosto, o Corinthians entre em acordo e venda o Yuri Alberto. Então estamos falando dos riscos de dois dos principais atacantes que arrebentaram ali no final de 24, ali no período de 25, títulos conquistados, os dois existem chances de saírem praticamente juntos. O Memphis hoje, absolutamente, que é o que tem um caminho mais próximo de sair, porque o contrato dele vai vencer e ainda não temos a expectativa. O Yuri, claro, se for vendido, mas pelas aproximações, contrato do Memphis no final desse mês, e as coisas com o Yuri em relação à possibilidade de sair para a Europa vai passar a esquentar, principalmente após o encerramento da Copa do Mundo, então podemos dizer aí que praticamente os dois podem sair juntos. E aí, qual será o novo ataque do Timão? A minha opinião quanto a essa chance do Corinthians de repente perder o Memphis e o Yuri Alberto juntos é a seguinte: primeiramente, deixando bem explicado, não estou aqui dizendo que o Yuri já está vendido e que também o Memphis já está garantido que não fica. Ainda não temos nenhum posicionamento oficial do Corinthians. Só teremos mesmo confirmações quando o Corinthians se pronunciar. Por exemplo, de repente o Corinthians confirmar que aceitou uma proposta e vendeu o Yuri, e o Corinthians também confirmar que não entrou em acordo e não vai renovar o contrato do Memphis. Somente aí que teremos. Por enquanto, então, são possibilidades. Para mim, sinceramente, com toda essa expectativa que fala-se que o Yuri Alberto quer ir embora, então estamos falando aí de grandes chances do jogador ser vendido. O problema é qual o valor da proposta que vai agradar o Corinthians. Nessas condições, vamos colocar aí 80 milhões. Se sobrar 80 milhões pro Corinthians nessa possível proposta informada pelo Samir, que claro que o Corinthians ainda não se manifestou em nada, será que de repente o Corinthians não vai ficar ali disposto a aceitar? Porque será que o Corinthians consegue hoje algo na casa de 120 milhões de reais pela parte que o clube tem do Yuri, pelos desempenhos que o Yuri vem tendo? Eu particularmente acho difícil. E de repente, vamos aguardar mais um pouco para o Yuri se valorizar. O Yuri já está caminhando para 26 anos. E sabemos que jogador que começou a chegar a 24, 25, 26 anos, para ser bem vendido para a Europa é muito difícil.
Agora, a questão do Memphis é o que eu venho falando para vocês. Eu acho que o Memphis não fica, diferente do que eu gostaria que acontecesse. Para mim, os políticos que o Memphis criticou lá atrás, depois do título da Copa do Brasil, com razão, hoje estão ali ajudando a comandar o clube, ajudando entre aspas, e diferente do que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que o Memphis ficasse. Então, as chances dos dois saírem praticamente juntos, se analisarmos, são grandes. É só o Yuri ser vendido e o Memphis, é como eu disse, é o que caminha mais fácil para não ficar. Claro, tem a dinâmica, não dá para cravar nada. De repente, o Yuri não é vendido, o Memphis renova e aí os dois permanecem. Mas analisando o cenário, é mais fácil as saídas. Claro que o Memphis hoje é o que temos a data de saída dele, saída do Memphis 31 de julho. O Yuri tem contrato até 2030, tem que ser vendido. E aí começaremos a pensar qual será o ataque do Corinthians se esses dois saírem, que eu sempre falei para vocês que o Corinthians tem a principal dupla de ataque do futebol brasileiro. Nesse ano, péssimos, o Memphis apenas um gol, o Yuri apenas 6 gols, mas sabemos que são jogadores de extrema qualidade. E aí qual seria o novo ataque? Caio César e Guinegão, Caio César e Pedro Raul, Vitinho, Pedro Raul e Vitinho. Então são questões aí complicadas. Para mim, o que sobraria ali com qualidade para resolver as coisas em uma boa fase seria o Caio César. Agora os outros jogadores teriam que correr atrás para melhorar. E se o Guinegão, por exemplo, voltasse aquele Guinegão da Copa do Brasil do ano passado, seria uma boa dupla, Caio César e Guinegão. Mas sabemos aí que de repente você saindo de um Memphis e Yuri Alberto, o ataque do Corinthians vai ficar bem diferenciado. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!